Rodrigo Aragão, sou engenheiro agrônomo e faço parte da equipe técnica da Coopera do projeto Bahia Produtiva. Hoje, na nossa aula, a gente vai discutir um pouco sobre o cultivo de mandioca e a importância que essa cultura tem para a nossa região. A mandioca, ela é uma cultura de subsistência. Os maiores produtores, quem mais cultiva a mandioca são pequenos produtores que usam como base alimentar. E a exemplo do Brasil, muitos outros países, principalmente países pobres e em desenvolvimento, têm essa cultura como muito importante na base alimentar das suas famílias. Ela é uma cultura que é cultivada basicamente durante todo o ano e em todo o território nacional, porque ela tem uma capacidade de adaptação muito boa. É usado tanto na alimentação humana quanto na alimentação animal, e aí dentro desses fatores existe, que a gente pode estar destacando, a questão da mandioca brava e a mandioca mansa. Mandioca mansa, que alguns conhecem também como aipim. E o que é que define uma mandioca brava de uma mandioca mansa? A mandioca mansa em si é aquela que tem baixa concentração de ácido cianídrico, então é algo em torno de 100 ppm, abaixo de 100 ppm. Acima disso é considerada a mandioca brava. Então, a mandioca brava, o consumo geralmente ocorre no processo de industrialização, ou seja, através do processamento na produção de farinha e féculas, que vai entrar em diversas receitas, bolo, beijos e assim sucessivamente. Então, ela é uma cultura muito importante e que você pode utilizar em várias finalidades, desde o consumo direto a entrar no processo de confeitaria de várias guloseimas. O clima, ela tem uma boa adaptação, como já tinha mencionado, em regiões tropicais e subtropicais. Então ela tem uma temperatura média que ela responde muito bem à sua produção, que é em torno de 25, 27 graus Celsius. Ela responde muito bem, então é uma cultura que pode ser cultivada abaixo ou acima dos trópicos, que ela vai muito bem. Por isso que ela se estabeleceu como uma importante cultura em todo o mundo, sendo utilizada como base alimentar. É uma cultura que, para que seu desenvolvimento seja pleno, ela necessita de um fotoperíodo longo, ou seja, é uma cultura que demanda bastante luz para que o desenvolvimento seja pleno. O ideal é que essa cultura tenha no mínimo 12 horas por dia de luz, para que os processos aconteçam e o desenvolvimento seja o mais favorável possível e o rendimento, consequentemente, ele é mais favorável. A cultura da mandioca, ela se adapta muito bem em vários solos. Porém, se a gente partir do princípio que a parte principal, que vai entrar da matéria-prima para os processamentos são as raízes, os tubérculos, a gente vale destacar que os solos friáveis são os mais indicados. Ou seja, o que é um solo friável? É aquele solo mais solto, o solo arenoso, intermediário entre areno e arginoso, porque não vai haver impedimento para o bom desenvolvimento da raiz, que é a parte principal para o consumo. A gente deve evitar solos que tenha uma topografia muito irregular, então devemos priorizar aqueles solos que têm baixas ondulações e no máximo 10% de declividade. Tem fatores que vão interferir nessa relação, Depende da disponibilidade do agricultor. A gente sabe que muitas vezes o pequeno agricultor tem limitação de áreas, então acaba cultivando em condições que não é a mais adequada, porém, tendo essa opção, essas são as condições mais favoráveis para a produção da mandioca. E se a gente pensar em acidez de solo, que é um fator limitante para muitas culturas, a mandiocultura, embora o pH ideal seja em torno de 5,5 a 7, ela consegue produzir bem em pH ácido,
Isso não significa que seria dispensável a utilização da calagem, que é algo que a gente vai discutir um pouco mais à frente, mas é uma cultura que responde bem em condições que outras culturas não teriam o seu desenvolvimento pleno. E aí, seguindo o preparo do solo, a gente tem que destacar algumas questões que é muito importante no preparo do solo. Porque, basicamente, para algumas pessoas, destaca o quê? Preparo do solo é o controle do mato, ervas daninhas, assim chamadas, mas a gente pensando numa cultura que a gente vai utilizar o tubérculo, a gente tem que focar bastante na questão de melhorar as condições de friabilidade, ou seja, as condições de física do solo. A gente tem que tornar esse solo mais poroso, mais friável, para que melhore as condições para acondicionar as manivas e, consequentemente, o desenvolvimento das raízes futuras. Então, o processo de preparo de solo, a depender do tipo de solo que você tem, se for um solo mais denso, um solo mais pesado, um solo mais leve, vem a ter a necessidade de uma aração, posterior gradagem ou um gradão pesado. Porém, em solos mais soltos, mais leves, a simples gradagem ela é suficiente para você conseguir uma condição favorável para o plantio da mandioca. Então, se a gente pensar calagem e adubação, dando continuidade a essa base. A mandioca ela é uma cultura que responde muito bem à adubação orgânica. Então, se for possível e em relação a custo, a disponibilidade na propriedade, é interessante priorizar a adubação com fertilizantes orgânicos, que aí temos várias fontes, pode ser cama de frango, cama de aves, pode ser caprino, bovinos. Então o que vai mudar é a relação da quantidade, porque a gente sabe que cada fonte dessa de fertilizante tem um teor variável de nutrientes, seja ele nitrogênio, fósforo, potássio, que são os macronutrientes primários. E seguindo na questão da adubação da cultura da mandioca, como eu já tinha mencionado, ela responde muito bem à adubação orgânica, mas a gente tem que ficar atento que a principal adubação da mandioca, por assim dizer, seria a adubação de base ou adubação de fundação, onde se utiliza o fosfato, ou seja, fósforo total, que for projetado para a cultura, ou seja, que for calculado preferencialmente levando em consideração a análise química do solo, se nós precisamos, colocando 1/5 do potássio que a cultura demanda e nada de nitrogênio. E em cobertura, 30 a 60 dias após a brotação, entra-se com a segunda parte, os 50% do potássio, que está recomendado para a cultura, e 100% do nitrogênio. São alternativas que a gente pode estar utilizando, a gente pensando na nutrição com fertilizantes químicos. Quando a adubação for orgânica, o balanço não vai ser exatamente dessa forma. Então, a gente tem que ficar atento a essas questões. E a gente sabe que a cultura da mandioca tem uma diversidade muito grande de cultivares. Por isso que eu destaquei no início que ela tem uma adaptabilidade, uma adaptação, uma capacidade de se adaptar a várias regiões, às condições climáticas muito grande. Então, existem diversas. Hoje, já catalogadas, tem mais de 3.000 cultivares de mandioca. Então, é uma cultura que se adapta muito bem a diversas condições de clima, de solo e de ambiente como um todo. Porém, essa variação traz algumas instabilidades entre o material produtivo que a gente pode estar trabalhando. O que isso significa? A cultura da mandioca, uma cultivar, dificilmente ela vai expressar as mesmas características de uma região para outra. Pode ser superior ou pode ser inferior, mas dificilmente ela vai obedecer às mesmas condições. E existe uma diversidade de nomes muito grande, né? A gente sabe que o nome científico é Mandiosculenta,
Porém, de região para região os nomes vão mudando e muitas vezes são as mesmas cultivares ou com variações de melhoramento por seleção, muitas vezes natural, lá no ambiente sem interferência do homem, muito pequena, né? Então, entre essas espécies, como eu tinha mencionado, a brava e a mansa, o que se vai estar cultivando está relacionado com a finalidade. Se eu quero uma mandioca de mesa, então eu vou cultivar a dita mandioca mansa, porque ela tem uma finalidade bem específica e também tem um ciclo de cultivo bem mais curto. Então, para evitar a questão das fibras, né? Então, um material curto nesse sentido. Como eu já mencionei, a diferença do teor de ácido cianídrico é o que vai estar definindo a mandioca brava da mandioca mansa. E também a cultura da mandioca ela é muito, digamos que eclética. A forma de utilização é diversa, então é isso que faz dela uma grande cultura para várias regiões do mundo, porque da mandioca nada se perde. Você aproveita desde da casca da raspagem, a parte aérea e as raízes, né, que entram no processo. Então, você aproveita em produções de farinhas, féculas, na alimentação animal, a manipoeira entra na fabricação artesanal de sabão, pode ser utilizado como fertilizante foliar, pode ser utilizado como inseticida natural. Então, existem várias aplicações para a cultura da mandioca, então não se perde nada. Então, é uma cultura muito, muito importante, principalmente para a agricultura familiar. O preparo do material de plantio. Como é que se dá essa seleção? Quais cuidados a gente deve ter para evitar problemas, ou melhor, para garantir que a gente tenha um cultivo que a gente espera, que tenha alto rendimento, que tenha alta produtividade e que possa ser rentável para o agricultor e não apenas sendo pensada como uma cultura de subsistência, mas uma cultura que gere renda, que gere divisas para o agricultor. Então, a primeira questão que a gente deve levar em consideração na seleção do material é a questão da maturidade fisiológica. O que é essa maturidade fisiológica? Aquela maniva que atingiu, digamos que sua fase juvenil e que está apta a servir como uma parte para a propagação. Então, isso acontece quando a planta está com 10 a 14 meses, essa maturidade fisiológica está muito boa. Então, é uma maniva de qualidade para estar se aproveitando. E o ideal é que se aproveite o terço central para seleção dessas manivas, ou seja, se descarta o terço da base e o terço superior. A gente sabe que às vezes não é possível fazer dessa forma devido à disponibilidade que o agricultor muitas vezes, ou melhor, o agricultor às vezes tem problema com esse material de propagação, mas isso seria ideal, porque você concentra onde tem mais reserva, onde tem mais gemas. Então, uma tora de maniva, o mais recomendado é que se tenha 20 centímetros de comprimento, para que a quantidade de reserva para a brotação seja suficiente e que tenha no mínimo de 5 a 7 gemas. Porventura tenha esse problema que alguma gema venha se perder, tem mais algumas e com reserva suficiente para se brotar. Dentro de uma situação que tenha déficit de material propagativo, você pode reduzir para 15 centímetros, mas o ideal é 20 centímetros. E quanto a gente precisa para se implantar 1 hectare de mandioca, ou seja, 2 contextos tarefa baiana, pensando dentro da realidade dos agricultores aqui da região, território do litoral norte. A gente precisa em média de 4 metros cúbicos de maniva para se plantar 1 hectare de mandioca. Então, para o processo de reprodução, a gente precisa em torno de 4 metros cúbicos. E se a gente tem 1 hectare de mandioca no momento do nosso planejamento para ser colhido e vamos aproveitar esse material porque ele tem qualidade, ele não tem problema com praga, para propagação, então cada hectare
de mandioca em cultivo normal que a gente tem, ela tem material reprodutivo em média para 4 a 5 novas hectares. Então, a disponibilidade de material, ela está relacionada também com o planejamento, com o ajuste que o agricultor faz dentro dos seus cultivos. E o tipo e qual cultivar, escolher, isso está relacionado diretamente ao objetivo que eu quero produzir, qual a finalidade que eu tenho. Eu quero produzir mais parte aérea, vou utilizar para alimentação animal. Então, esse objetivo o agricultor tem que ter claro, a partir daí escolher a cultivar que vai dar o melhor retorno para o seu cultivo. O material selecionado, definido os objetivos que se tem, então a gente começa a pensar, ou melhor, a gente parte para o plantio. Qual época de plantio? Eu já mencionei que, basicamente, no Brasil pode ser produzido praticamente todo ano, né? A gente está num país continental, então a gente tem variações de temperatura. Lógico que determinada época de implantação, a resposta será maior ou menor em relação ao rendimento da cultura, né? Ao desenvolvimento como um todo. E no geral, na escolha da época do plantio, a gente tem que garantir que se tenha umidade suficiente para a brotação e que a cultura se estabeleça enraizando e brotando, para que, se o déficit, né, porque o cultivo, na maioria das vezes, acontece em sequeiro, então, e a distribuição hídrica ela não é muito boa, principalmente nos estados do Nordeste, e aqui a nossa realidade é diferente, então a gente tem uma concentração de chuvas em determinado período do ano. Então a gente tem que garantir essa umidade nessa fase inicial e também garantir umidade na fase final do ciclo da cultura, que é a fase de desenvolvimento e enchimento, né? A gente sabe que a raiz ela é de reserva, então a gente tem as radicelas que absorvem, mas as raízes de reserva da mandioca que a gente vai estar utilizando posteriormente no processamento. Dentre esses fatores de plantio, a gente tem que estar atento relacionado ao espaçamento, que também está relacionado diretamente ao objetivo, como eu já tinha mencionado. Espaçamentos mais comuns, né, e eficientes em resposta, a gente pode estar pensando em torno de 1 por 50 ou 1 por 60, se a gente pensar em fileiras simples, e em fileiras duplas, 2 metros por 60 por 60. Qual forma ou qual espaçamento escolher? Vai depender da nossa finalidade e também da fertilidade do solo. Aquelas áreas que a fertilidade é maior, você pode aumentar esse espaçamento, porque a cultura vai ter resposta e condições para que o desenvolvimento radicular seja maior. Então, você acaba compensando, o agricultor vai acabar compensando esse número menor de plantas por área. Então a fertilidade ela é muito importante na hora de definir o espaçamento da cultura que você vai estar utilizando. Se a finalidade for produção de parte aérea, que pode entrar para entrar na alimentação animal, aí você pode estar adensando, pensando no espaçamento de 80 por 50, então tudo depende da finalidade. Mas o agricultor não pode perder de vista que a fertilidade influencia diretamente nessa tomada de decisão. Além do mais, a cultura da mandioca ela pode ser trabalhada de forma individualizada ou em consórcio, que é muito comum na região se utilizar o consórcio da mandioca com milho, com feijão. Então é uma cultura que se permite essas moldagens ou essas adaptações para que o agricultor tenha o maior rendimento, né? E se a gente pensar, após implantar, fazer todo esse planejamento, vem-se os traços culturais. Eu posso destacar que isso a gente pode considerar como uma vantagem pensando na cultura da mandioca. Por quê? É uma cultura que não demanda tanto manejo intensivo. Basicamente,
é a questão de controle de plantas daninhas. Lógico, lá vai ter um manejo de adubação, que é bem específico, que a gente já mencionou, mas basicamente na fase de desenvolvimento é o controle de plantas daninhas, o controle do mato e a questão da poda, que existe algumas ressalvas em relação à poda, que pode ser uma fonte de entrada de doença, então a gente tem que pensar muito bem na hora ou definir de fato a real necessidade dessa poda. Porém, o controle das plantas daninhas é um fator crucial na cultura da mandioca. Por quê? Principalmente nos 4 a 5 meses iniciais da implantação da mandioca, ela não suporta competição com o mato. Ou seja, nesse período, as limpas ou a capina, ela tem que ser mais intensa ou mais concentrada, porque nesse período a cultura da mandioca ela não suporta competição. Então, se houver competição no início da brotação e desenvolvimento, será comprometida. Então, uma planta mais que teve limitações iniciais e posterior não vai conseguir expressar toda a sua capacidade genética associado ao ambiente e à condição de cultivo. Quando a gente fala do mato, existem alguns métodos de controle da erva daninha, que vai ser mais ou menos eficiente para cada região e também depende da habilidade que o agricultor vai ter para realizar, da habilidade também e da condição financeira. Porque se a gente pensar, a gente pode fazer esse controle de forma cultural. Como é o controle cultural? Então, você no controle cultural, você faz a seleção do material para que ele se estabeleça o mais rápido possível, ou seja, obedecendo aqueles critérios lá na seleção, um material com boa sanidade, com boa capacidade de reserva, com gemas suficientes e com capacidade de germinação, para que a cultura se estabeleça mais rápido e diminua as condições de competição. Porque se você tiver um material de baixa qualidade, o estabelecimento da cultura é retardado, e a gente pensando que as plantas daninhas têm uma capacidade, que já é de sua adaptação natural, de desenvolvimento muito rápido. Se você pega uma base de uma cultura principal que não é muito favorável, então a planta daninha acaba se estabelecendo mais rápido e a mato-competição acaba desfavorecendo a cultura de interesse econômico. Tem um controle mecânico, só através das capinas, que é o mais comum. Capina, roçagem, depende da fase, do estágio de desenvolvimento da cultura, então você pode estar aplicando. Essa capina, essa roçagem, ela pode ser manual, ela pode ser base de tração animal, e como ela pode ser também tratorizada, que isso depende da relação de espaciamento de consórcio, então, como mencionamos anteriormente. O controle químico não é o mais recomendado, mas ele existe através dos herbicidas. Então, se houver o controle químico, há a substituição do controle mecânico, mas muitos agricultores não estão preparados para trabalhar, para estar aplicando essa técnica, e também acaba desequilibrando o meio. Então é mais interessante focar na questão mecânica mesmo, se a gente for comparar os dois. E também tem o controle integrado. O controle integrado, ele é trabalhar a relação de todos os controles que eu mencionei anteriormente, sendo que, para que a gente consiga fazer o controle integrado de plantas daninhas, é necessário ter um monitoramento contínuo, ter um acompanhamento. Então, você vai associar todas essas técnicas. O controle cultural, quando for mais cabível, então essa relação, você já vai iniciar com material de qualidade, todos esses fatores. O controle mecânico, quando for mais propício, então, e é possível associar entre controle mecânico e controle químico. Então, essa relação de integração, como o nome já diz, é você utilizar o que pode ser mais eficiente e trazer melhores resultados no momento que você for estar manejando. Mas, passando deste ponto, assim como todas as culturas, a mandioca
ou o cultivo de mandioca, tem-se alguns problemas com algumas pragas. Pragas essas que, em um dado momento, podem comprometer toda a produção, ou se for bem manejada, as perdas não podem ser tão grandes. Então, a gente vai destacar algumas pragas que têm maiores impactos na nossa região, mas não vamos estar nos aprofundando. Uma praga bastante presente é a questão dos ácaros, né? Os ácaros, eles causam sérios problemas, porque acaba diminuindo a área fotossintética, ou seja, a planta diminui a capacidade de realizar fotossíntese, que a gente sabe que a fotossíntese é a base da produção do alimento e da autossustentação dos seres autotróficos, né? Tem capacidade de produzir seu próprio alimento. E se você, pelo processo de sugar desses ácaros, diminui a área fotossintética, então você diminui aquela capacidade que a planta tem de aproveitar a luz e produzir os seus fotoassimilados. Os ácaros mais comuns no cultivo da mandioca é o ácaro verde e o ácaro rajado. O ácaro verde ele se concentra mais na parte das folhas mais novas, na parte superior, e o ácaro rajado se concentra mais na parte mediana da planta e nas folhas basais, mas ambos geram esses problemas de percas de área fotossintética, porque além da folha ficar bronzeada, ela vai necrosar, então todos esses são fatores que acarretam o problema na planta. Temos a mandarová, que a mandarová é uma lagarta desfolhante, que se ela não for monitorada no início da entrada na cultura, ela pode gerar severos prejuízos. Porém, a mandarová, o mais indicado é a questão do controle biológico. Então, existem resultados satisfatórios de trabalhos que mostram que o uso de bacilos thuringienses tem boa resposta no controle da mandarová, é um controle biológico, assim como também os baculovírus, né? Esse baculovírus ele é produzido da própria lagarta infectada pelo vírus. Então, é um processo de maceração, quando ela já está infectada pelo vírus, e pode ser reaplicado na área em torno de 6 dias. As lagartas que estiverem na área que forem infectadas, elas vão parar de se alimentar e vão acabar morrendo. Tem um problema da mosca branca, que ela causa severos problemas, principalmente na fase inicial da cultura. A gente pode até dizer que basicamente na fase inicial da cultura ela se concentra bastante na parte abaxial da folha, então é um sugador muito potente e que traz com ele um outro problema sério, que além de sugar, diminuir a capacidade da folha de produzir seus fotoassimilados para a planta, pode ser um vetor de vírus, né? Então, essa mosca ela pode se infectar numa planta que tenha determinado vírus que acomete a cultura da mandioca e pode trazer esse problema para a cultura, reduzindo sua capacidade produtiva. As formigas também, que é um desfolhante, mas é comum para todas as culturas e o controle é feito de diversas formas. É bem simples, porém requer monitoramento, porque a partir do início do desfolhamento é muito rápido, então a gente tem que estar atento. É aquela questão, se eu tenho minha propriedade, eu tenho que acompanhar, eu tenho que monitorar, independente da cultura. Logicamente tem aquela cultura que tem uma demanda maior de monitoramento e de acompanhamento que outras. Temos algumas doenças que acometem a cultura da mandioca, mas vamos destacar a questão da podridão radicular. A podridão radicular, ela acontece, principalmente se for causada por fitófita, acontece em condições de solos mais pesados, ou seja, solos mais densos, solos que têm uma maior concentração de argila, que estão sujeitos a encharcamentos. Então, esses solos tem mais, é mais propício para que tenha a presença desse fungo. E também tem uma questão da fusariose, né? O fungo da fusário também causa podridão.
não diretamente na raiz, mas no colo da planta e nas hastes, né? E isso vai gerando percas, a translocação de fótons assimilados diminui e a planta, consequentemente, diminui sua produção. Passando por todas essas questões e conseguindo vencer os problemas que possam ocorrer durante o processo de cultivo da mandioca, a gente começa a colheita da mandioca. Ela deve ser realizada observando alguns critérios para se definir o melhor momento e que a cultura tenha um maior rendimento, porque a gente sabe que a resposta e a qualidade do material também está relacionada com o momento da colheita. E quais fatores a gente vai levar em consideração para o colheita da mandioca? Fatores técnicos, fatores ambientais, assim como também os fatores econômicos, né? Se a gente quer um maior rendimento, a gente quer um maior aproveitamento, a gente não pode deixar esse fator de lado. Fatores técnicos, a gente vai levar em consideração a precocidade. Se é uma espécie mais precoce, então convém-se colher no período mais adequado para que ela tenha ou atinja o seu maior rendimento. Se tem problema de infestação de praga na região, então a gente pode tomar a decisão de antecipar uma colheita ou retardar, pensando nesse processo, nas perdas que esse ataque de praga pode causar. Enfim, a gente tem que monitorar nosso cultivo para que a gente tenha a melhor resposta. Os fatores ambientais, clima, solo, então se está chovendo muito, a gente sabe que tem um problema, que em algumas situações, né, pode ser problema ou não, de reserva, então se pode acumular muita água e pode diminuir a qualidade do fécula e assim sucessivamente. Então, nesse contexto, há muitos agricultores que evitam a colheita em períodos muito chuvosos, como também em períodos secos, a depender do tipo de solo que está inserido a cultura, pode ter dificuldade do arranquio, então isso pode gerar uma perca, porque se tem muita dificuldade de arranquio, a tendência é que se quebre, parte dessas raízes seja perdida, então tem que levar em consideração esses fatores ambientais no momento da colheita, assim como os fatores econômicos, né? Você pode escalonar ou pensar a sua colheita para aquele momento que tem de ante-safra, né? Que tem a menor demanda e que tem um valor agregado. Isso, logicamente, quando é possível. Como também mão de obra, se tem disponibilidade. Então, esses são fatores que a gente não pode deixar de levar em consideração no momento de realizar a colheita. O pós-colheita são os procedimentos que vai estar relacionado com a finalidade, e lógico, se for de mesa, tem todo aquele processo de lavagem, recepção, os detalhes que eu vou deixar para vocês aqui. E posterior, mercado, a questão da comercialização. Então, é interessante que o agricultor agregue valor ao seu produto, então ele pode aproveitar suas raízes, se ele for processar diretamente, para a produção de farinha, se for a demanda daquela região, para a produção de fécula ou ambas as situações. Ele pode agregar valor fracionando em embalagens menores, venda aquilo diretamente a supermercados, a vizinhos e assim sucessivamente, ou em venda em sacos para quem vai estar distribuindo posteriormente. Então, a alternativa depende muito da finalidade de produção. Assim como se tem uma parceria ou basicamente o agricultor tem como sua finalidade a produção da raiz e ele não processa, então essa comercialização ela se dá diretamente da raiz e não do produto processado, mas isso é relativo a cada agricultor, que no comum, né, entre os agricultores familiares, a comercialização ela se dá na maioria das vezes já com produto processado e com um valor agregado maior, que isso é o que a gente recomenda e o mais interessante para os agricultores, visto que eles têm um custo significativo de produção e precisam de retorno para complementar a renda da família.